eu estou com a cara sempre muito amarrotada, né? Muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo e a cores no YouTube, como de costume, para termos o nosso date intelectual de toda a quarta-feira, não é mesmo? Caleb, Koji, Beatriz, Nanda, Luana, Camille, quem mais? Carol Mota, Patrícia e quem mais for aparecendo, por gentileza, queira ter a delicadeza de pegar um banquinho, se sentar, porque hoje a conversa vai ser muito boa em direção à conclusão do Enem, daí que surge o nosso título da aula. Conclusão nota 1000 no Enem. Iremos exorcizar e expurgar todos os possíveis demônios das dúvidas que ainda habitam o seu corpo, certo? Na medida do impossível, mande suas dúvidas, que o nosso diretor vai fazendo aqui a seleção e a gente vai respondendo à medida que a aula for acontecendo. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam dispostos, porque a gente vai dar o começo da aula agora. Quer dizer, o que eu devo fazer na minha conclusão para que ela possa ter a melhor performance possível, para que eu possa de fato seduzir o meu corretor. Afinal de contas, sabe quando você vê um filme e o filme ele é muito bom, mas o final do filme quebra? Às vezes o filme tem, sei lá, 1h40, e aí 1h30 de filme ele foi assim, excelente, incrível, foi tudo de bom. Mas os 10 minutos finais foram horrorosos. Qual é a sensação que você fica? Que o filme foi horroroso. O final ele tende a deixar ou um gosto amargo na sua boca, ou um gosto muito bom, de modo que você fica, cara, um filme é excelente. Então eu não quero deixar esse gosto amargo na boca do corretor para que ele não fique com a sensação de que o texto inteiro ele foi ruim. Porque essa sensação, é claro, pode acabar se revelando na nota que será dada assim que ele terminar de ler a sua redação. Então a primeira coisa que todo aluno deve fazer na redação do Enem, aliás, não só na redação do Enem, qualquer redação de caráter dissertativo, é fazer o que a gente chama de paráfrase. A paráfrase nada mais é do que uma retomada da tese antes mencionada lá no começo do texto. Então vamos imaginar uma situação. O tema aqui é o desafio do racismo na sociedade brasileira. Aí o aluno vai lá e faz a seguinte tese na introdução. Lembrando que a tese que está na introdução está no final da introdução e não no começo. Então vamos tomar aí como referência 7, 8 linhas para a introdução, certo? Nesse caso, a sua tese estaria na 6ª, 7ª, 8ª linha. Aí o aluno, a respeito do racismo, diz o seguinte: nota-se que o passado histórico e a má ação da mídia podem justificar o problema do racismo no Brasil. Então ele diz que nós temos um passado histórico racista, e é verdade, e temos uma mídia também racista, e também é verdade. A gente sabe que a mídia presta aí um desserviço social, muitas vezes, inclusive, reafirmando certos estereótipos em relação à população negra. Se isso está sendo citado na introdução, e não tem problema nenhum, é ótimo que isso esteja sendo citado na introdução, espera-se que na conclusão o aluno faça uma paráfrase. Verifica-se assim que a influência do passado e a influência midiática colaboram para a existência do problema. David, mas ele está falando basicamente a mesma coisa. Mas é isso mesmo, é basicamente a mesma coisa. Aquilo que foi afirmado lá pelas tantas da linha 6 e 7 será reafirmado lá pelas tantas da linha 25, 26 e 27. Estou dizendo mais ou menos a referência onde você pode colocar esses elementos aqui, tá? Não costuma ser exatamente uma fase que dá trabalho, uma parte que dá trabalho. O aluno costuma fazer isso com relativa tranquilidade. Alguém tem alguma pergunta a respeito da retomada da tese? Fale agora ou cale-se para sempre. A Ana Karina diz assim: eu acho estranho escrever a mesma coisa, tenho que parar de pensar assim. Tem mesmo. Tem mesmo, porque não tem nada de estranho nisso não, tá? Pelo contrário, é totalmente parte de um sistema dissertativo. Eu começo afirmando o que eu penso, eu explico por que eu penso o que eu penso, e ao final eu retomo esses elementos. Então, tem que parar mesmo, porque faz parte do processo, tá tudo dominado.
Alguma outra pergunta? Alguma pergunta sobre retomada de tese? Senão eu vou seguir. Tic-tac, 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 não? Bom, então, segunda dica que eu lhe dou, tá? Cadê? Segunda dica, apresentar proposta de intervenção relacionada ao projeto de texto. Então, quando você for fazer uma proposta de intervenção, pelo amor de Deus, preocupe-se, sobretudo, com a seguinte pergunta. A proposta que eu estou fazendo dialoga com o meu texto? Porque de que vale você apresentar uma proposta completa, com todos os elementos, se a sua proposta não está atacando diretamente um problema por você antes mencionado? Então, o que se quer com a proposta é que ela vise a atacar o problema. Então, vamos imaginar que eu apresente um D1 falando sobre a falta de investimento em educação. Sei lá, o tema é evasão escolar. E aí o cara está dizendo que pelo fato das escolas não receberem a devida atenção do governo, isso acaba fazendo com que muitos alunos evadam da escola. Bom, na proposta, ele pode, por exemplo, sugerir que haja um aumento, um alargamento dos investimentos públicos na manutenção das escolas, para que elas possam ter uma boa infraestrutura, para que elas possam pagar decentemente os seus professores, para que materiais escolares possam ser comprados com dignidade. Então, isso vai casar totalmente com o problema. Vamos imaginar um D2, em que o aluno fale a respeito da indiferença que a sociedade tem em relação à desigualdade social. Então a gente olha para pessoas em situação de rua, a gente olha para pessoas que estão passando fome e aquilo de alguma forma não nos sensibiliza. Aí ele faz uma proposta, campanhas comunitárias de voluntariado, porque essas campanhas tendem a motivar a comunidade a se engajar em algum tipo de projeto, numa doação de agasalho, numa doação de cesta básica, na prestação de algum tipo de serviço humanitário. Então é sempre pensando nessa relação. Se você não pensar nessa relação, a proposta pode estar completa, mas está passível de tirar uma nota muito baixa, justamente porque por mais completa que ela esteja, ela não estará atendendo uma premissa básica, que é a coerência interna com o texto, tá? A Maria Eduarda Vasconcelos diz assim: professor, eu posso fazer essa retomada no final da conclusão? Não, a retomada precisa ser feita logo no início da conclusão. A Gwyn, não sei se é isso, Gwyn. Professor, boa noite. Só pode retomar a introdução ou eu posso retomar aos desenvolvimentos? Não recomendo que você retome os desenvolvimentos. Recomendo que você retome a tese presente na introdução. Em nenhum momento eu disse que era para retomar a introdução, gente. Eu disse que era para retomar a tese presente na introdução. Pelo amor de Deus, não confundir um pouquinho de macarrão com um pocão de macarrinho. Em nenhum momento eu disse que era para retomar a introdução, tá? Maria Eduarda Vasconcelos pergunta de novo. Ela tá perguntadeira. Professor, eu posso fazer essa retomada no final? Ah, não, é a mesma pergunta. Yuri, professor, na minha conclusão, o corretor sempre fala que faltou o detalhamento. Então bota, né, criatura? Se faltou o detalhamento, você coloca e aí vai parar de faltar. Essa é uma boa metáfora para a vida de modo geral, tá? Sempre que tá faltando, você põe que aí para de faltar. Vamos lá. Use conectivos coerentes com a ideia de conclusão, né? Então, a conclusão, ela requer conectivos que façam sentido dentro de um contexto conclusivo. Ó, botei algumas opções aqui para vocês, tá? Nesse sentido, dessa forma, portanto, assim, nessa perspectiva. Então, são conectivos que podem estar ali encabeçando a sua introdução e imprimindo ao parágrafo aquilo que precisa imprimir. Agora, gente, começar uma conclusão com ademais, começar uma conclusão com no entanto, começar uma conclusão com embora, não dá, não é? Porque são conectivos que não devem, que não imprimem uma noção conclusiva. Imagina, começar uma conclusão com ademais. Como é que eu posso começar uma conclusão com ademais? Você vai estar indicando que a sua conclusão vai estar inserindo
uma nova informação. Então, optem por conectivos. Ai, David, mas eu não gosto de portanto. Ai, queria um conectivo diferenciado. Gente, não existe conectivo diferenciado, pelo amor de Deus. Existem conectivos que são apropriados e inapropriados. O que eu vejo é que o aluno quer começar a reinventar a pólvora e assim, eu não gosto de portanto. Gosto, é uma coisa muito básica, muito clichê. Eu prefiro colocar um outro sim. Ah, tá, o outro sim, que não tem nada a ver com a noção conclusiva, entendi. Então não existe conectivo bonito e conectivo feio. Existe conectivo apropriado e inapropriado. Então essa ideia de querer criar conectivo novo não faz absolutamente nenhum sentido, porque a língua, ela não é infinita no que diz respeito aos conectivos, ela é finita. Existe uma lista de conectivo conclusivo e fim. Então, é ali. Mas eu queria um que não tem na lista. Aí, vamos voltar ao maravilhoso mundo do latim, né? Porque é a única forma que a gente tem de criar um conectivo novo. Eu digo isso que é para você não ficar nessa sangria desatada, nessa sanha enlouquecedora em busca de um conectivo que ninguém nunca usou. Queria colocar um conectivo que ninguém nunca usou. Mulher, por quê? Por que, né, que você ia querer colocar um conectivo que ninguém nunca usou? Porque assim, se ninguém nunca usou, provavelmente tem algum problema com ele, tá? Vitor Pablo. David, esse nome Vitor Pablo é aquele caso clássico em que o pai que é Vitor, a mãe que é Pablo, aí junta, né? Qual seria a ação de intervenção do tema do último simulado? Vitor, preste atenção. Não dá para eu responder a sua pergunta. Por que não dá para responder a sua pergunta? Porque para eu responder a sua pergunta, você tem que me dizer qual argumento você usou. Entendeu? Então, me diz qual argumento você usou, que aí eu te ajudo a pensar numa proposta. Agora, sem você me dizer qual argumento você usou, não tem como eu te ajudar, porque aí você só me deu o tema, tá bom? Tudo bem, Vitor? Pablo, manda pra gente de novo, me diz qual argumento você usou, que aí eu tento chegar. Eu vou tentar, viu, também, porque assim, eu sou bom, mas eu não sou ótimo, tem vezes que eu erro. OBS, todos os conectivos devem estar entre vírgulas, importante, hein? Independentemente da sua posição, tá? Então, conectivo, esteja onde estiver, no começo, no meio, no fim, deve estar entre vírgulas. Gente, por que estão perguntando se eu sou casado, de onde surgiu essa ideia? É por causa do meu anel? E desde quando o anel no dedo médio indica casamento? Aliás, desde quando esse anel indica casamento, né? Hoje tu tá nojento mais que o normal. Você é uma fã ou uma hater? Não tô entendendo. Sou nova, vai salvar a live? A live fica salva, Esther, só para os alunos da plataforma, tá? E aí eu não sei se você é aluna nova, mas está na plataforma, ou você é só tá aqui ao vivo no YouTube. Sim? Gostaram do meu look? Parece que é pensado, mas é pura preguiça, que eu fiquei morto de preguiça de tirar o casaco. Aí eu coloquei a blusa por cima. E aí agora o que acontece? Agora eu tô com um buço suado, né? No meu sovaco deve estar assim, correndo o rio Tâmisa, porque eu estou morrendo de calor, né? Mas estou aqui sustentando o negócio para poder dar essa aula. Posso seguir ou tem aí alguma pergunta a respeito de conectivo? Alguma pergunta sobre conectivo? Nossa, já me casaram, até o final dessa aula eu já vou ter um filho, vou estar na imigração ilegal. Vocês me deixam tão nervoso que eu até derrubei o passador. Ai, gente, olha, vou enganar vocês não. Por que a gente vive nesse planeta com gravidade, hein? Às vezes a gravidade é completamente dispensável, né? Por exemplo, agora, eu adoraria que ela não estivesse me atrapalhando a dar essa aula. Pera aí, deixa eu pegar esse passador que caiu dentro da caixa, diretor. Olha, se eu contar pra vocês o que aconteceu aqui, tô igual aquela dinâmica do passo-repassa, que tem que tirar. Tirei. Não faz isso, cara. Você tá avacalhando a minha aula. Pronto, aquele. Ele tá avacalhando a minha aula, né? Não eu que estou perdendo o passador, estou avacalhando a aula. Bom, falei sobre conectivos. O que mais que eu preciso falar? Depois da proposta, apresentar frase de fechamento, tá? Cadê aqui, ó? Depois da proposta,
apresentar frase de fechamento. Ah, David, mas eu não gosto de colocar. Ah, mas coloca mesmo assim, a gente faz tanta coisa nessa vida que a gente não gosta, né? E que nos exige tanto trabalho. Imagina, é só colocar uma frasezinha no final, que besteira, que bobagem. Tá na linha 29, já escreveu 29 linhas, aí não vai colocar uma última frase porque tá cansado? Uma hora dessa? Fez um ano inteiro de curso? Que bobagem, que bobice. Vai fazer uma frase de fechamento sim, porque a frase de fechamento é como se fosse o lacinho do presente. Você pode entregar o presente sem lacinho? Pode, você já envelopou, tá bonitinho. Mas se colocar um lacinho, fica o creme de la creme da coisa, entendesse? Faz o que eu tô lhe dizendo. Quem fez o que eu recomendei nunca se deu mal, tá? Então colocar uma frasezinha ali depois da proposta de intervenção, só para dar aquele beijo final, sabe? Aquela coisinha vai dar ali um sabor, vai dar um sazon, vai dar um elan, sabe? Um elan, vai dar um elan, vai dar uma coisinha ali para poder melhorar a sua vida, tá? Então, quando você for produzir a sua conclusão, você pode considerar o seguinte esqueminha do sucesso, resumindo esse papo todo. Diretor, tira para mim rapidinho a tarja, só para o pessoal tirar print aqui, caso alguém queira. Primeiro, retoma a tese, depois coloca propostas de intervenção e, por fim, coloca a frase de fechamento. Se eu cesse você, não deixaria de fazer nenhuma dessas etapas, tá? Reparem que eu dividi desproporcionalmente. Tá vendo? Pequenininho, grande, pequenininho. Não foi um acaso do destino, não, tá? Eu separei desproporcionalmente justamente para você perceber que a proposta de intervenção é a etapa que vai ocupar um maior espaço aqui na sua conclusão, né? Enquanto a retomada da tese e a frase de fechamento tendem a ocupar um espaço muito menor. Até porque o elemento a ser avaliado é esse elemento que está aqui. Então, se eu cesse você, não comeria nada, tá? Colocaria as três fases. Alguém vai de print? Se alguém for de print, agora é a hora, porque eu estarei passando esse slide em 3, em 2, em 1, em 0. Se você é aquele camaradinha ou aquela camaradinha que, David, não gosto de colocar a frase no final, já tô cansado, etc, etc. Eu, como uma mãe que sou, né, eu venho falando isso com frequência, sou uma mãe, você não consegue reconhecer, diz que eu sou carrasco. Já me esculhambaram aqui hoje nesse chat, eu já vi me chamando de carrasco, de duro, de mula. Nossa, você tá uma mula hoje, dando coice nas pessoas. Gente, esse é o meu jeitinho de ser. O meu carinho, ele se dá nas minúcias, entendeu? O meu carinho não é um carinho óbvio. O meu carinho é um carinho cheio de trabalhos, de nuances. Só quem tem uma visão com muita sensibilidade é capaz de perceber. Então, hoje eu estou lhe dando mais um favor de mãe, que é lhe entregar de mão beijada frases prontas para você poder encerrar a sua redação. Ah, David, não estou conseguindo ver. Vai no canto da tela do YouTube, clica, maximiza esse negócio, tá? Pega os seus óculos, enfim, pega uma lupa, não sei. Mas isso aqui é o que eu consegui fazer com o que eu tinha na hora. Reparem, eu estou colocando algumas frases de fechamento e estou, inclusive, sugerindo títulos. Ai, mas eu não quero colocar título. Então você não coloca, meu filho. Você não é obrigado, né? Você não é obrigado a nada. Você é livre pela Constituição. Estou colocando frase de fechamento e uma sugestão com o título para ficar, entendeu? A duplinha de 2. Porque se você colocar a frase de fechamento e quiser botar um título, vai ficar batendo bonitinho ali a dupla, tá? Você não precisa seguir isso daqui, tá? Serve para qualquer tema? Para qualquer tema. Porque as frases foram construídas justamente para conseguir, para que elas pudessem ser adequáveis em vários contextos diferentes, tá? David, por que tá pequeno assim? Porque é um teste, é para ver se você está muito interessado em, de fato, conhecer essa frase. Porque como está bem pequenininho, você vai ter que ter muito esforço. Então, só os fortes conseguirão ver. Se você é fraco, você vai desistir no meio do caminho. É isso que separa os meninos dos homens, entendeu? Tudo parte de uma estratégia. Então, peguem vossos microscópicos, é óbvio, peguem vossos microscópios e façam a coisa acontecer. Alguma pergunta até então?
Não consigo ler, viu? É ali que a gente separa os meninos dos homens. David, qual seria a ação de intervenção? Ah, já me fizeram essa pergunta. Diretor, pode descer um pouquinho para ver se apareceu mais alguma coisa? Gente, vocês não sabem dar zoom com a tela do computador de vocês, não? Que geração Z é essa? Y, W ao quadrado? Nasceram na era da informática, da tecnologia e não estão... Que isso? Posso passar? O que usar antes da retomada da tese? Não, gente, olha só, peraí. Antes da retomada da tese, não vem nada, né, criatura? Porque antes da retomada da tese, você está no desenvolvimento ainda. A primeira parte da introdução é a retomada da tese. Então, antes da retomada da tese, não tem nada, né? Tem o vácuo, tem o vento, certo? Posso seguir? Vou seguir. O que eu não devo fazer na conclusão? Primeiro é o que deve fazer. Agora é o que você não deve fazer, tá? Você não deve avisar que está concluindo. O pessoal adora isso. É possível concluir? Conclui-se que, concluímos que, podemos concluir. Não me avisa, tá? Que você está concluindo, beleza? Não faça isso, até porque você pode pensar assim. Vamos imaginar que na introdução você colocasse assim, introduzindo o quê? Ficaria estranho, né? É possível introduzir que? É possível desenvolver que? Não faça isso, tá? David, por que me odeia tanto? Gente, eu odeio quem? Como Ana Carolina, eu sou feito para o amor da cabeça aos pés. De onde vocês tiraram que eu odeio vocês, gente? Que maluquice é essa? Hein? David, a frase de fechamento pode ser uma citação? Pode. Dependendo da citação, se é uma boa citação, se faz sentido e tal. Pode, não tá proibida não, tá? Professor, eu geralmente faço a frase de fechamento em relação ao meu repertório. Tudo bem, tá? Pode acontecer. Eu não costumo fazer isso, mas eu também não acho que seja proibido não. Só tem que tomar um certo cuidado de não achar que esse repertório colocado na conclusão, ele vai servir como repertório, tá? Não tem problema, mas não vai servir como repertório. O que mais que a gente tem de pergunta? Desenvolvo o quê? Imagina, né? A gente começa um desenvolvimento com desenvolvo o quê? Não faz isso não, tá? É deselegante, é uma expressão metalinguística que não agrega valor em nada para a sua redação. Joia? Então vamos tirar palavras que se refiram ao universo da conclusão. Depois, evite comentar a estrutura do texto. Então, por exemplo,